filme que fez muito sucesso pouco tempo atrás, eu não sei quantos assistiram. O nome do filme é Até o Último Homem. Filme de guerra, não é isso? Produção do Mel Gibson. Acho que conta a história real de um homem que queria servir seu país na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, mas por causa dos seus valores morais, independente da gente concordar ou discordar, ele queria servir ao exército, ir à guerra, mas sem pegar em armas. E a história desse homem é tão interessante que ele é visto por todo o grupo de soldados como um covarde. Porque para eles o soldado ir para um combate e não pegar em armas é porque não queria lutar, não é? E Desmond Doss, que era o nome dele, ele vai para a guerra assim mesmo. E ele vira um socorrista, alguém que pega a maca para pegar os feridos. Porque assim faziam com esse tipo de pessoa. Eram chamados de objetores de consciência. Alguém que por causa dos seus valores religiosos não lutava, não concordava com a morte na guerra. Então ele vai para o campo de batalha assim mesmo, não é? Como alguém que ficaria na linha de tiro com uma maca na mão somente. Então, relata o filme, assim como o livro lançado em 2006 sobre a vida de Desmond, que em uma batalha eles ficam acuados em um precipício na mira de tiro ali dos japoneses. Então 75 homens, soldados, são feridos. O grupo consegue fugir descendo por uma rede de cordas, mas Desmond fica por escolha. E ele fica por toda aquela noite na linha de tiro dos japoneses, salvando soldados. E diz o livro e o filme que ele salva os 75 feridos, abandonados pelo seu grupo. Ele é, na verdade, atingido em um braço, tem uma fratura exposta, né? No filme não passa isso, mas no livro sim. Ele tem um dos seus pulmões tomado pela pneumonia, que depois o perde, e ele vai levar dessa guerra muitas sequelas, mas nunca mais o chamarão de covarde, porque enquanto aqueles que estavam com armas na mão corriam dos tiros, Desmond ficou. E os seus valores, que eram valores que lhe impediram de guerrear, eram os mesmos que lhe incentivavam a salvar. Assim, aquele que foi humilhado, não é? Por causa do seu posicionamento, aquele que de alguma forma se esvaziou de toda a vaidade, de todo o ego, de todo o desejo de quem sabe dar o troco, se coloca ali como ferramenta na salvação de 75 pessoas. Um herói. Na verdade, na história das guerras, eu acredito que não existe nenhuma condecoração do tamanho desse homem. Por causa da bravura, por causa da iniciativa e por causa de quem era, né, de toda a história. Eu queria conversar com você hoje sobre uma história que não tem a ver necessariamente com guerra, mas é sobre o esvaziamento. Porque o Natal, já que estamos em dezembro, né, e a gente pode ver pelo número de membros na igreja, eu falava hoje com a Shira que dezembro para mim é paradoxal, porque dezembro é o ano do nascimento, e é justamente o tempo que as pessoas menos vão à igreja, porque estão se preparando para o Natal, que é o nascimento. Mas a história do Natal, que é a história da revelação de Deus ao homem, é uma história de esvaziamento. Esvaziamento. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, para que a gente comece a ler capítulo 1, a partir do versículo 46, desculpe, não 46, mas 26. 1:26. Diz assim: no 6º mês,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. É uma história muito conhecida. A história da concepção de Jesus é, até hoje eu diria, o relato mais contado, mais conhecido, mais festejado da história da humanidade. Muitas vezes, quem sabe, tentando o mundo substituir pela história do Papai Noel e de alguns gnomos, mas qualquer criancinha sabe da história de Maria. E é interessante a riqueza de informações que o escritor Lucas nos conta. Ele começa dizendo que no versículo 26, no 6º mês, isso é, no 6º mês depois da visita do anjo a Zacarias e Isabel, provavelmente aqui Isabel já estava de 6 meses, não é? Com 6 meses de gravidez. Então no 6º mês da aparição do anjo Gabriel a Isabel, na verdade Zacarias e Isabel, ele volta de novo, enviado por Deus, a uma cidade, a uma pequena cidade da Galiléia chamada Nazaré. Você já deve ter ouvido falar, mas Nazaré era uma cidade tão pequena, tão ridiculamente pequena, que não havia nem contagem de censo. Porque quando vai acontecer na história dos evangelhos a necessidade de se contar o povo, quem vivia em Nazaré tinha que viajar até Belém, dias de viagem, porque lá não tinha contagem, porque era muito longe, muito exíguo, muito pequeno, muito pobre, muito simples, ridiculamente simples e pobre. Então a gente já começa com um contraste aqui tremendo. O anjo Gabriel, aquele que, como ele mesmo diz, está de frente para com Deus, aquele que é o mensageiro de Deus, aquele que é enviado por Deus a uma cidadezinha. Eu não sei se o anjo precisou de GPS para chegar aqui, mas diz o texto, inclusive, que ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia. Olha só a riqueza de informação. Deus não fala para o anjo assim: você vai lá em Maria, e o anjo, né? Beleza, sei onde é, está no papo. A uma cidade na Galiléia chamada Nazaré. Estão todas as coordenadas aqui. E o anjo vai. E diz então que o anjo, quando chega na cidade, ele encontra uma virgem. E virgem tem 2 sentidos aqui. Virgem porque era uma donzela, porque era moça, porque era nova. E a expressão virgem é usada não necessariamente para sexualmente virgem, mas para as meninas entre 14 e 16 anos. Então Maria, diferente do que muitos pensam, era uma adolescentezinha, uma menina de 14 a 16 anos, uma menina. E assim, um adendo aqui: as mulheres já não eram contadas, não eram importantes,
para essa sociedade. Imagina uma menina de 14 anos. Agora imagina uma menina de 14 anos na Galileia. E para piorar, em Nazaré. Mas vai o anjo Gabriel. E diz o texto que ela, uma menina, uma donzela, virgem, também sexualmente, estava comprometida, isso é, ela não se namorou de José, e eles namoraram durante o tempo e agora estão, quem sabe, pensando na sua festa de casamento, mas o casamento era um acordo entre as famílias, e ela estava prometida a José. Na verdade, esse tipo de trato entre as famílias, esse tipo de contrato, já fazia com que ela fosse posse de José. Se José morresse, nesse momento, ela seria virgem viúva, ainda que não tivesse consumado o seu casamento, Então ela era posse de José, alguém queria contrair núpcias e se teria o casamento consumado no ato sexual, porque o casamento para o judeu era justamente o ato sexual, mas ela era a mulher de José, ainda que sem a consumação do casamento, prometida a José, que era da descendência de Davi. O nome dela era Maria. E aí eu acho que a gente acompanhou, né? Mas se isso tudo é muito interessante, a saudação do anjo é algo aqui que deixa Maria, a pequena Maria, de cabelo em pé. O que o anjo vai dizer? Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Alegra-te, agraciada. Agraciada não porque Maria tivesse graça dentro de si, transbordasse graça, mas agraciada porque ela encontrou graça em Deus. E não é graça de ser engraçadinho, graça de encontrar favor. Deus olhou para Maria e se agradou da menina, da donzela, da pequena, da simples. Deus se agrada dela e ela encontra o favor de Deus, a graça de Deus, o olhar de Deus, a atenção de Deus. Então ele vai dizer: fique feliz, Maria. Essa é a aparição, né? Fique feliz, Maria, alegra-te, porque Deus se agradou de você. Você tem o favor de Deus, você tem a atenção de Deus agora. Eu acho que se isso acontecesse com a gente, eu acredito que muita gente já está aqui na semana seguinte dando testemunho, né? Cara, o anjo me apareceu e falou que eu era o cara que tinha a atenção de Deus. Deus olhou para mim e falou: você é o cara que eu estou curtindo, todos os meus olhos estão em você. Isso seria, quem sabe, motivo da gente contar essa história por tantos anos, né? Imagina só. Mas Maria não é assim. E a pergunta de Maria é: que tipo de saudação será essa? Você sabe por que ela faz essa pergunta? O 29 diz assim: mas ao ouvir as palavras do anjo, ficou perturbada. Não é isso que diz aí? Temerosa, perturbada. E começou a pensar: que saudação seria essa? Provavelmente, essas palavras são as palavras da própria Maria, contada para Lucas. Porque Lucas investigou e conversou com Maria, provavelmente. E a expressão aqui sobre a saudação do anjo tem a ver com o fato de que ela não se achava nada demais. Maria olha para si, olha para o anjo, a expressão do anjo, agraciada, aquela que tem o favor de Deus, e a conclusão que ela chega é: quem eu? Logo eu sou menina. Eu sou menina, mulher que já não é contada, sou irrelevante. Olha a cidade onde eu vivo, olha a situação que é Nazaré, a Galileia. Por que eu? Logo eu. E aí então começa a história do Evangelho com a revelação de Deus a uma pessoa que encontra o favor de Deus, sim, provavelmente por causa da sua seriedade para com a sua religião, a sua seriedade para com Deus, mas principalmente pelo fato de que Maria olhava para si e via uma pecadora simples, não merecedora da graça de Deus. Entende isso?
E assim a gente tem o início da história do Evangelho, uma história de esvaziamento, de pessoas que sabiam da sua condição, e que no momento aqui, quem sabe, de se sentir especial, ela recua. E como isso é um exemplo para a gente? É óbvio que é um exemplo para a gente, porque na verdade o Evangelho é feito e constitui-se no fato de que Cristo, Jesus era Deus, é Deus, e esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós, morrer naquela cruz e carregar os nossos pecados. Uma história de esvaziamento, um Deus que se faz homem, um Deus que habita entre humanos pecadores, um Deus que passa ali 33 anos, passando calor, passando frio, passando fome, ficando doente. É uma história de esvaziamento todo o tempo, e parece que Deus encontra em Maria uma identificação, porque Maria olha para si e não é alguém de ego inflado, não é alguém vaidosa aos extremos, não é alguém egocêntrica, mas é alguém que sabe da sua pequenez. Por isso, a história do Evangelho vai sempre ser marcada por pessoas que sabem da sua pequenez e de quem são, e da sua situação e condição, e justamente por isso entendem que o favor de Deus naquela cruz é o que mais precioso pode acontecer na vida de uma pessoa. Vai olhar para aquela cruz e vai entender que a morte na cruz e ressurreição e levar os nossos pecados sobre si é o que de mais importante pode acontecer na vida dessa pessoa, porque ela não merece, porque ela não é merecedora. Vocês concordam comigo? Não é isso, não é a história do esvaziamento, não é a história do não si mesmo, não é a história justamente do encher-se de algo que é muito maior do que aquilo que é o reservatório do conteúdo pode suportar. No entanto, vem o lado negativo. Nós nos tornamos, como igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de toda a cristandade, indivíduos cheios de si mesmo, indivíduos que na verdade lutam e lutam para que cada vez mais sejam percebidos, notados, empoderados. E a gente corre, eu diria, na contramão da história do Evangelho. Olha o Natal. O que é o Natal hoje? A gente está falando de Natal. O que é o Natal hoje, meu amigo? É a corrida aos shoppings, não é isso? O que é o Natal? Se não o fato de ser o tempo das compras. O que é o Natal, se não o tempo de ficar bonito, ser percebido, o tempo da vaidade? Não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode comprar presente, não. Pode, inclusive se quiser me dar um, estou aí para receber, não vou brigar com você. Mas o que eu quero te dizer é que a história inicial não tem nada a ver com isso. E a gente, tantas e tantas vezes, corre atrás dessas coisas, corre atrás do vento, porque isso não preenche ninguém, por isso que isso não faz da história de ninguém nada relevante para nada na história do reino de Deus. Na verdade, eu vou contar uma coisa para você. E a gente muito escuta hoje que a gente tem que ter autoestima, tem que estar bem, não é? Tem que estar bem consigo mesmo. Você tem que olhar no espelho e se sentir bem. E o que não é autoestima é ruim. Baixa estima é ruim, ou baixa autoestima, não é? Mas você sabe que nem sempre foi assim. Você sabia que há 20 anos atrás, a definição de autoestima era ruim? Autoestima era, na verdade, o que levava as pessoas a matarem os outros. Autoestima era o que levava as pessoas a ignorar o sofrimento do outro, porque ela se achava demais. Eu estou falando aqui de conceito, em se tratando de psicologia, psiquiatria, psicanálise, válido pela, justamente, medicina. Aí mudou. Hoje não. Hoje, baixa estima é o problema. Não é mais a autoestima, não. Você tem que estar com a estima elevada, com a autoestima elevada, você tem que estar se sentindo bem. E aí a gente faz um esforço danado para pegar a pessoa lá, quem sabe, reflexiva, no momento de pensar sobre as coisas, a gente fica insistindo para tentar levantar a moral, dar um up, né? Fazer com que a pessoa volte a sorrir. E no entanto, esse é o problema da nossa geração.
A gente quer viver se sentindo bem todo o tempo, cheio todo o tempo. A gente infla tanto o nosso ego e precisa tanto desinflar de ego, que a gente, na verdade, nem reflete mais sobre quem somos e a nossa pequenez. Não é isso que é? O que seria então a cultura da selfie? Se não a foto de si mesmo, parecer estar bem, parecer para todo mundo que a vida, na verdade, é muito boa. Não é a força que a gente faz? A gente apaga as fotos ruins, pô. Não é assim? Tirou uma, não está legal, pô, essa aqui saiu lá. No meu caso já está saindo, não tem jeito, nem filtro resolve mais. Mas sai, o cabelo está bom. E a gente apaga, porque a gente precisa da aceitação do outro. Mas você sabe por que a gente precisa? Por causa do ego. Do ego. A gente vive a cultura contrária ao esvaziamento. Contrária ao esvaziamento. O que o Evangelho faz com a gente? O Evangelho genuíno leva a gente a refletir. Que tipo de saudação seria essa? Porque eu não mereço. A cruz faz com que a gente caia de joelho dizendo: eu não sou merecedor. O sacrifício de Cristo na cruz é justamente para aqueles que entendem a sua condição de miserabilidade. A gente conversava com isso no EBD. O problema das pessoas, muitas vezes, é que as pessoas querem sentir o frio na coluna, o friozinho no estômago, né? Eu ainda não me decidi porque Deus, né? Quem sabe deu aquele arrepio. Na verdade, o Evangelho é a história daqueles que caíram de joelho, reconhecendo a sua miserabilidade. Eu sou um miserável pecador, nada mais do que isso. Preciso desesperadamente da misericórdia de Deus. Não é isso que Maria está dizendo? Que tipo de saudação seria essa? Quem sou eu para encontrar em Deus a sua graça? E ela continua, porque depois que ela fica com medo, o anjo, né, sempre, o anjo Gabriel, ele tenta amenizar as coisas, eu não sei se ajuda, mas ele diz assim: não temas, né? Ele falou isso para Zacarias também, e para quem aparece, a galera morre de medo dele: não temas, né? Fique bem, fique tranquila. E não temas aqui, na verdade, é só um paliativo, porque se tem hora para temer, vai ser agora. Antes, viu o anjo, ficou com medo, mas o que ele vai falar vai aterrorizar essa menina. Ele vai dizer assim, ó. Então ele disse no 30: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Aí ele diz assim: você vai ficar grávida. Pô, como é? Não tema. Ó, não precisa ficar aí temerosa. Você encontrou graça, você vai ficar grávida. A mulher não é nem casada, a menina é nem casada, meu amigo. Ele diz assim, ó: você vai ficar grávida, vai dar à luz um menino, um filho, a quem darás o nome de Jesus. Já tem até nome, você nem escolher vai, já está escolhido. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Aí Maria fala assim: como assim? Eu nem conheço homem algum na intimidade. Ela entendeu, né, que a gravidez vai se dar com ela virgem. Por isso que ela falou: como é que eu vou ficar grávida? Como é que isso tudo que você está falando vai acontecer se eu não conheço homem? Eu ainda nem me casei, eu sou uma menina, né? Mas o conteúdo é aterrador. E eu vou te dizer por quê. E como é que ela ia explicar isso para os pais? Ela tinha pais, né? Não sei se você imagina essa história com Maria morando sozinha, esperando o casamento dela com José. Ela morava e dependia dos pais. Agora ela simplesmente teria que, depois dessa conversa com o anjo, quem sabe esperar um dia para, igual a Patrícia fala, vamos dormir e ver se é isso mesmo, né? No outro dia, ter uma reunião com os pais e dizer: então, gente, uma coisa que eu falo para vocês, estou grávida, mas fica tranquilo, não tem nada de errado, é o Espírito Santo. Tem uma história não parecida, né, convenhamos, mas eu vi um vídeo de um pastor que engravidou 2 ou 3 adolescentes na igreja, e aí ele dizia que aquilo era um dom de Deus e tal, uma conversa fiada dessa, e aí as meninas foram entrevistadas, não mostrou o rosto, né? Meninas de 13 anos, 13, 14 anos. E aí ela dizia: não foi o pastor, foi o Espírito Santo.
assim, elas insistiam nesse negócio, que a gravidez delas foi o Espírito Santo, foi Deus e tal. E aí o pessoal caiu de pau, né? Zoando, porque óbvio, todo mundo sabe que ali houve um abuso mesmo, e elas engravidaram porque o pastor se aproveitou das meninas. Imagina Maria tendo que contar isso aos seus pais, numa cultura em que o adultério era penalizado com apedrejamento e morte. Se você está pensando que é só para contar para os pais e encarar a ira dos pais, é muito mais que isso. É uma cultura de vergonha, honra ou vergonha. E o que hoje está dizendo para ela aqui é: alegra-te, Maria, você vai encarar uma pedreira, porque você vai ter que contar para os pais, porque você vai ter que contar para José. E José, meu amigo, pensa, não é à toa que a história vai dizer que justamente depois que ela conta, ele vai embora. Ele fala assim: eu vou embora, eu não vou ficar nessa furada, a menina já está grávida, se com 14 anos está assim, imagina mais velha, não é uma furada nada. Ele faz os planos para deixá-la. Se não fosse Deus aparecendo, na verdade, o anjo Gabriel num sonho, contando para ele que aquilo era fruto do Espírito Santo, se não fosse isso, ele ia embora. Inclusive, ir embora é uma decisão muito fruto da pena que ele tem dela, porque o que ele deveria fazer, segundo as leis da época, era denunciá-la. Está vendo aquela lá, com quem eu já fechei um contrato com a família, com quem eu iria me casar? Olha o que ela fez, está grávida, e agora a pena tem que ser imputada, pena para adultério e apedrejamento. Ele vai embora porque ele não quer nem ver isso, ele diz que vai embora. Então, alegra-te, agraciada, você vai ficar grávida. E a gente pensa que é tão bonitinha a história. Não é bonitinha não, é a história de uma furadaça que ela ia ter que encarar. E ele diz mais, ele diz: você vai ficar grávida, mas não vai ser de qualquer um. Você vai ficar grávida, diz ele, de alguém que será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E ele diz: Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ela já entendeu o que é o Messias. Aqui a ficha caiu. É o Messias, porque do tronco de Jessé virá o Messias, da raiz de Jessé. Ela já sabe que é a profecia de Isaías que o anjo está dizendo aqui. E ele fala assim: ele reinará eternamente, no 33, sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria, você vai ficar grávida, sei que você não é casada, vai ser uma furada, porque as pessoas vão lhe julgar, vão lhe condenar, você corre risco de ser apedrejada, mas o que vai estar no seu ventre é o Messias, profetizado por Isaías, profetizado por todos os profetas, é aquele que entrará ao reino de Davi, será filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Mas você sabe o que eu acho mais interessante? Dentro da pergunta, eu diria singela de Maria, né? Assim, eu acho que a única coisa que resta para ela falar é como, porque como é que eu vou ficar grávida? Eu acho que é o que dá para falar numa hora dessa. O anjo em nenhum momento lhe obriga a aceitar isso aqui. Você já se perguntou se Maria tivesse dito: você está maluco, eu não quero isso? O que aconteceria? Será que Deus lhe obrigaria? Não. Porque ela dá autorização, se assim posso dizer, para que Deus vire a sua vida de cabeça para baixo. É isso que está acontecendo. A pequena Maria, olha para essa história que nenhum de nós aqui aceitaria, e dá autorização para que Deus virasse a vida dela de cabeça para baixo. Ela estava planejando um casamento, ela tinha sonhos de uma família, ela tinha sonhos de levar uma vida normal. A proposta do anjo é uma proposta absurda, mas ela consente. Ela consente, porque a história do Evangelho é a história do esvaziamento do ego, do esvaziamento de quem nós somos, mas principalmente o esvaziamento dos nossos planos. Porque Deus, quando bate na nossa porta, é para mudar a nossa história e transformar a nossa vida em algo. E a minha pergunta para você é: até que ponto a gente não fica lutando com Deus? Porque Deus muitas vezes quer pegar a nossa trajetória e mudar.
e fazer com que a nossa vida seja uma ferramenta para os planos dele, nas mãos dele. Mas a gente fica lutando. Sabe por quê? Eu te digo por quê. Porque a gente tem medo de que a nossa vida saia do nosso controle. E só por isso que a gente luta com Deus. Que a gente tem medo que a gente perca o controle e entregue a Ele. É como rédeas de um cavalo que a gente fica segurando aqui, ó. Mas o bacana dessa história é que Deus não obriga ninguém, é uma proposta. E aquele que estiver disposto, esse vai entregar. Você sabe o que é que vai fazer Maria relaxar aqui? Ela diz como é que ela ia engravidar, e o anjo diz assim, ó, na verdade o anjo não fala muita coisa, né? Porque assim, numa situação dessa aqui, a explicação do anjo não é a melhor. Porque ele diz, o anjo respondeu, ela diz, como é que eu vou ficar grávida? Eu nem sei, nem conheço o homem. E aí o anjo respondeu assim, o Espírito Santo virá sobre ti. Olha uma explicação linda, né? E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Não respondeu nada. Ela fala assim, mas como é que vai ser isso? Eu não conheço o menino, olha o problema que isso vai me gerar. Você fica tranquilo, porque a sombra do Senhor te cobrirá. Assim. Ela provavelmente pergunta uma coisa, mas como é que vai ser? Como é que vai ser minha vida agora? Né? Não, então você vai fazer, e aí Deus vai cuidar de você nessa trajetória, vai ter uma perseguição, matança dos inocentes, vocês vão ter que fugir para o Egito, depois vão ter que voltar, vão ser julgados, dizer que ela fica correndo, depois José morre, aí Jesus começa o seu ministério, vai para a cruz, morre, você fica sem filho, é assim. É uma boa explicação, né? Mas ele não diz isso não, ele diz assim, a sombra do Altíssimo, me perdoa a heresia, mas quer a resposta mais genérica disso aqui? É mesmo que você chegar para mim assim no final do sermão e falar assim, mas Deus, como é que eu vou fazer com a minha vida depois desse sermão? Eu vou falar assim, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E assim, você quer uma explicação que não explica, mas é isso que eu estou dizendo para ela. Maria, a única coisa que você tem é a sombra do Altíssimo te cobrirá, e é Ele que vai cuidar de você. Como vai ser? É essa. É Deus que está no controle. E esse é o desafio para todo crente. Abrir mão da própria vida, abrir mão das rédeas, entregar para Deus, deixar Ele controlar, deixar Ele cuidar da gente, direcionar. Ele não vai te dar mapa, não vai te dar explicações, e a única coisa que você vai ter é a sombra do Altíssimo cuidará de você. Não é isso? Mas a decisão é sua, o tempo inteiro. Eu não quero contar vantagem não, mas eu estou aqui, meu filho está doente aqui atrás. A vontade que eu tenho de correr para o hospital é imensa. Mas a única coisa que eu tenho é, primeiro, eu não sei, se mesmo levando não fica bom, né? Pode morrer lá, pode morrer aqui, pode não morrer, pode ficar bom, pode não ficar. Mas a única coisa que resta para mim, e eu acredito para você também, é a sombra do Altíssimo te cobrirá, e vai direcionar o teu caminho. A gente não tem nas mãos o controle da vida, da saúde dos nossos filhos. Você não tem na mão o controle do seu emprego, você não tem o controle das suas finanças, você não tem o controle sobre nem a sua própria vida. Você não sabe se você vai estar vivo daqui a 2 horas, eu espero que esteja, né? Porque eu quero viver domingo que vem, mas você não sabe. E Maria entendeu isso. Como é que vai ser? A sombra do Altíssimo me cobrirá. E aí o 36 diz assim, quem sabe para dar uma fortalecida, né, na menina, também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Aí vem a frase que a gente adora, né? Porque para Deus nada é. Repita comigo isso aqui. Porque para Deus nada é impossível. Mas do que ele está falando? O que não é impossível para Deus? É tudo que a gente sonha, pode jogar para Deus que Ele vai realizar porque não é impossível. Ele está falando dos planos dele. Porque o que Ele planeja, Ele faz. Porque o que Ele promete, Ele cumpre.
Porque o que está na sua mão, quanto trajetória para a igreja, Ele irá fazer, porque para Ele não há impossível. Seja um velho se tornar pai, e uma mulher estéril se tornar mãe, seja uma virgem que não conhece homem se encontrar grávida, seja o próprio Deus revelado ao homem, morrer naquela cruz e ressuscitado no último dia, seja a salvação do homem, seja o que for que estiver no coração de Deus, não é impossível. E é esse ponto final. Não é impossível, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Mas o que não é impossível? Aquilo que Ele deseja fazer. Porque por Maria, essa história aqui nem chegava ao seu conhecimento. As duas estão falando assim, ó, a tua parente já está grávida, ela não poderia estar grávida, porque ela sabe muito bem de quem se trata. Ele usa aqui como exemplo para fortalecer a sua fé. E para Deus, Maria, você fica tranquilo que não tem impossível. Ele irá fazer. E a resposta dela é o quê? Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ah, uma menina de 14 anos, aqui está a tua serva. E eu não sei se você sabe, mas a palavra para serva, doulos, tradução inclusive possível é escravo. Aqui está a tua escrava, aqui está a tua serva, aqui está a ferramenta nas tuas mãos para que o Senhor use da maneira que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque ela sabia que Deus era Deus, que ela confiava em Deus, porque ela era vazia de si mesma, mas porque ela viu aqui nessa proposta a chance de fazer parte da história que mudaria a história da humanidade. Por isso que a gente está falando dela hoje aqui. Porque ela entendeu, apesar do sofrimento que isso geraria, da dor de cabeça que isso geraria, da furada que era, a oportunidade sem igual de fazer parte da história do Cristo. Oportunidade essa que nós temos hoje, como igreja, de fazer parte da história da salvação do homem. Não que a gente seja ou esteja à altura do conteúdo, porque nem Maria estava. O contraste, eu acredito, até porque Lucas, ele faz questão de nos mostrar isso, de ser uma, ele fala bonitinho, Galileia, Nazaré, ele está falando de um lugar que todo mundo sabia que era uma miséria, era ruim, e ele vai dizer aqui que o anjo tem um conteúdo. O que ele vai dizer para Maria é algo assim espetacular, é completamente contrário, é um contraste enorme. A realidade de Maria, uma menina simples, num lugar pobre, com um conteúdo que nem um rei dos reis humano poderia suportar. O Filho do Deus Altíssimo. Está entendendo o contraste? E essa menina aqui, permita-me adiantar, ela vai ter seu filho na estrebaria. Já preguei isso inúmeras vezes. Estrebaria não é aquele negócio bonitinho que a gente vê aí, não. É lugar de bicho, de boi fazer cocô, fazer xixi, comer, é uma porcariada. É lá que ele vai nascer, no meio do mato, no meio da palha seca, no meio de comida de bicho. É lá que ela vai ter seu filho, porque não vai ter médico, porque não vai ter quarto, porque não vai ter quem lhe receba. Mas era o plano de Deus. O Rei dos Reis, Criador de todo o universo, de todo o cosmos, se revelando uma menina simples, vai nascer em um estado que nenhum de nós aceitaria. Pensa aí na emergência pior que você pode imaginar. UPA, no Rio de Janeiro. Não se compara. É ali que Deus se revela. E se isso não é esvaziamento, meu amigo, o que é? Mas, no entanto, Maria vai dizer: eis aqui a tua serva. Eu quero. Faz conforme o Senhor quiser. Minha pergunta final para você: você teria coragem de dizer isso para Deus? Eis aqui o teu servo, a tua serva. Muda a minha história. Já fiz isso umas vezes, não vale a pena você entrar. É como se você pegasse
os seus planos aqui, botasse no papel uma lista das coisas mais importantes para você, você embolasse aqui, jogasse no lixo e dissesse: Deus, me espere, eis aqui teu servo, eu não quero mais lutar. Usa-me. Você teria coragem de fazer isso? Hoje, abrir mão de todo o seu plano, toda a sua trajetória, planos para a universidade, planos profissionais, planos para os filhos, planos para o trabalho, planos que a gente faz, que tantas vezes é concorrente com o reino de Deus, concorrente com a vontade de Deus. Você teria vontade, como essa menina de 14 anos, de olhar para Deus e falar assim: ó, eis aqui o teu servo, cumpra em mim a tua vontade. Me responde não. Leva para casa e pensa sobre isso. Porque esse convite é o convite do Evangelho para nós. Amém? Amém? Amém. Só 3, né? Muito bom. Se vier 2 ou 3, eu ali estarei presente de Jesus. Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por